O maior encontro de velejadores e amantes do esporte náutico chega a Ilhabela. Reconhecida nacionalmente como a capital da vela, Ilhabela sediará a terceira edição da Vela Show, dos dias 9 a 11 de junho de 2023. Para mim é um prazer estar aqui participando desse encontro de pessoas. Acho que além de mais do que uma feira, o Vela Show se mostrou já na primeira edição um encontro mesmo de gente afim de se juntar, de conversar, de ter com quem falar, porque tem uma comunidade, mas é uma vida meio solitária, né? Assim, Solitude? De cada um aprender. Talvez tenha pessoas que vivam em comunidades e tal, mas eu, por exemplo, tenho uma vida bastante solitária nessa coisa da vela, né? Por estar indo cada hora num lugar diferente e tal. Então, assim, juntar aqui com pessoas que têm o mesmo interesse em comum, né? Eu tenho a maioria dos meus amigos não são desse meio. Até porque eu entrei nesse meio há não muito tempo atrás. Pois é. E entrei já depois de adulto, etc e tal. Mas você já tinha uma ligação com o mar? Com o mar, sim, mas com a vela nenhuma, né? Como é que veio essa ligação com a vela, Charlie? Eu, desde criança, tenho essa ligação, esse fascínio pelas coisas que eu via na televisão sobre o mar e tal. Eu e a torcida do Flamengo, da galera da minha geração, um pouco mais velha, um pouco mais nova, fascinada por Jacques Cousteau, que passava na televisão. E aí eu, muito novo ainda, comecei a mergulhar e me encantei por aquilo, e já ainda na piscina, no curso de mergulho ali com 14 anos, já decidi que... Esse é isso. Não é que decidi, é um chamado, né? Eu falo sempre assim que eu funciono pelos chamados, sabe? Eu senti, não é que eu decidi, eu senti que eu tinha que dedicar minha vida àquela história lá, sabe? Que minha vida adulta ia ter a ver com essa parada aí. Então, com 19 anos, eu era dive master, né? Já era guia de mergulho, já trabalhava ali na região de São Paulo, sou de São Paulo, já guiando o grupo na Laje de Santos, que é o melhor ponto de mergulho da região, de São Paulo para o sul, né? Do sul, de São Paulo para o sul, né? Tem lá a Ilha do Arvoredo em Floripa, mas assim, é bacana, lindinho e tal, mas não compara, né? Desculpa aí a galera aí de Floripa, tal, que gosta muito. Eu já, inclusive, minha primeira expedição, já estou atropelando as histórias, mas então assim, eu já novinho já trabalhava com isso, fui fazer biologia porque era uma coisa que eu queria estar com a natureza, eu senti essa necessidade de testemunhar. Eu falo isso, né, que a minha missão, assim, o que me chama mesmo é testemunhar a natureza intocada. Então eu já tive, assim, já trabalhei em diversos lugares do Brasil, em natureza intocada mesmo, levando reservas e tal. Levando grupos de escolas. Trabalhei na época da faculdade com um projeto de pesquisa de peixe mergulhando, a gente mergulhou de norte a sul do Brasil, numa coisa assim, eu falo brincando também, que é uma malandragem, né? A pessoa que criou aquele projeto, claro que tem um valor científico, mas assim, literalmente você pegar o mapa do Brasil, abrir e falar assim: vamos aqui. Legal, quais são os lugares mais incríveis do Brasil para mergulhar, mano? É lá que nós vamos, de norte a sul, o lugar mais ao norte até o lugar mais ao sul que existe de bacana para mergulhar, e tudo que tiver no meio de mais importante, os 8, 9, 10 mais incríveis, é ali que a gente vai. Então o Arvoredo é o mais ao sul, o Parcial de Manuel Luiz, que é ali no Maranhão, é o mais ao norte, que eu não fui porque os caras começaram já pelo filé, né? Eles fizeram as duas primeiras expedições, era Noronha e o Parcial de Manuel Luiz, que eles falaram que foi incrível. E aí que eles se ligaram que precisava de um estagiário. E aí precisava eles queriam gente ou do 4º ano ou já formado, eu estava no 3º ainda. Mas sei lá, acabei sendo selecionado para integrar a equipe, e a gente se deu super bem. Fissurado ainda. E foi incrível. E ali então eu brinquei de ser Jacques Cousteau pela primeira vez. E a Ilha do Arvoredo foi minha primeira expedição. Então a gente passou 2 semanas lá, direto mergulhando, 3, 4, 5 mergulhos por dia, cada hora no lugar, e a gente operando tudo, né? Não tinha operação, não tinha de nós lá com potinho, indo para cá, indo para lá, marcando as coisas, contando os peixes, fazendo censo e tal. Então isso foi incrível, e dali foram uma série de outras, Abrolhos, no Ceará, só lugar enfim, e outros. Só lugar feio. Outros lugares, tivemos em Cabo Frio, inclusive, que é incrível, eu não sabia que era tão incrível e tal. Lindo, né? E enfim. E aí a vela veio como um veículo para te levar para esses lugares. Então a vela veio, o sonho da vela
veio porque eu falei, cara, eu preciso expandir essa parada que a gente está brincando aqui de fazer aqui no Brasil para fazer no mundo. Quero só mergulhar no mundo, os lugares mais irados do mundo. Mas não tinha a mínima noção do que era um veleiro? Não tem nenhuma, só tinha aquele sonho de falar, mano, eu sei que veleiro dá os rolé aí e a família, eu tinha 20 e poucos anos, então a família Schurman, quando terminou a primeira expedição, 94. eu tinha 18. Li o livro, tinha 18, 19 anos, sei lá. Então aquilo veio como, né, já tinha o Amir também como referência, etc e tal. Mas o Amir é o cara fodão, assim, né? Aquele super cascudo da porra. E o Schurman é a galera normal. É a galera como a gente, né? Assim, então, que é legal também. Que então, mostra que qualquer um, com um pouco de dedicação, treinamento, seriedade... Uma família, né? Aquela coisa que traz um pouco para próximo, né? é uma gente como a gente, não é o super cascudão que só que consegue. É a galera que tá ali, mano, e faz, sabe? Então aquilo dá uma acendida na esperança, né? No incentivo. Você fala, Não, e é legal. Você vê que é possível. Não é só o Amir que faz, não precisa ser Amir para Não, fazer. inclusive você mencionou a família Schurman, tá no mar até hoje, o Wilfredo, né? Teve no último Vela Show, deu uma bela palestra lá, foi sensacional, foi lotadaça, teve lá também. Então assim, eles realmente são referência até hoje, né, e não à toa, porque foi isso, acho que numa geração como a minha, do Felipe também, talvez, tenha aberto ali essas portas, né, você conhecer o mundo e falar assim, pô, é possível, né, como você está dizendo. E é meu sonho também, né? Vira o sonho da volta ao mundo. Né? Acho que a maioria dos velejadores aí, a maioria não, né? Que você não é obrigado a querer dar a volta ao mundo, você não é obrigado a morar no barco, mas alguns velejadores têm essa vontade também de dar a volta ao mundo. Como o Charlie. Como o Charlie, e alguns já estão até fazendo isso, vocês podem acompanhar aí nos canais de YouTube também. Tem muito. Muita gente escreveu livros muito legais que servem como referência para a experiência de outras pessoas. Agora acho que as novas gerações têm outras referências também, né? Além da família Schurman, continuando ativa, mas também outras referências. Como você agora está se tornando, Charlie? Como é que você, desse sonho, né? Como você já me falou, da volta ao mundo, você foi parar na Antártica, cara? Então, nessas expedições científicas, foi o momento, eu tinha 22, 23, sei lá. Foi aquela coisa de, nossa, a gente tem que expandir isso aqui e fazer isso no mundo. Então vamos um dia ter um veleiro, vamos. Mas era tão distante, assim, sabe? Tá, um dia vamos ter um veleiro e tal. Sabia que precisava ter grana, mas não, pô, biólogo, velho, é duro, assim, sabe? Dureza. Mesmo a galera que tá bem, não é uma galera que é cheia da grana e tal, né? A gente até brinca lá na USP, assim, a geologia, cara, e a biologia são dois cursos muito irmãos. Né, que tem muito a ver, que é o perfil muito semelhante de alunos, todos malucos, com as barbonas, cabelão e não sei o que tal, as festas são parecidas, é perto uma faculdade da outra, mas o aluno da geologia, cara, não sei hoje, mas era na época o aluno mais caro da USP, porque os caras viajam, eles eram, sei lá, 5, 6 anos de facu e tal, os 2 últimos anos, os caras rodam o Brasil inteiro vendo a formação geológica. Você acha que na biologia tem isso? Não tem, cara. Entendeu? Porque assim, pela similaridade da forma de estudar, por que não vai botar os biólogos para rodar os biomas tudo brasileiro e ter essa mesma? Não tem. Por quê? Porque o geólogo prospecta petróleo, velho. Dá o retorno. O geólogo contribui com o PIB, tá ligado? E o biólogo atrapalha. Porque o biólogo não quer deixar derrubar as florestas. O biólogo fica querendo reduzir consumo. Proteger fauna, flora, aquela coisa. E foi difícil, Charlie, entrar na vela? Você achava que era difícil e na realidade foi, realmente? Foi caro, né? Então, aí, enfim, teve um período desde de eu me formar que eu fui buscando outros caminhos e tal, com aquele sonho sempre forte, né, o lance do mergulho, etc. Até que com 30 e tantos anos, eu conversando com uma pessoa que descobriu que meu sonho era velejar o mundo, dar a volta ao mundo, mas que eu não sabia velejar, que falou, cara, você não tem como você não saber. Eu falei, mas lógico que eu não sei, porque tal, não tenho grana, não conheço ninguém, etc e tal. E ele falou, não, mas você tem que ir, porque imagina, você fala que é por causa de grana, né, se eu te der a grana, você vai amanhã sair pro seu rolê? Não vou. Então não é só grana. É uma coisa de capacitação. Quer dizer, você tinha basicamente o mesmo medo que muita gente tem hoje para começar a vela, né? E a dificuldade, né? É caro, é distante, é difícil, é um mistério, né? Uma magia negra ali, o negócio meio... Exato. E assim, eu não tinha grana para ter barco e não tinha sequer o vislumbre de quando eu ia ter um trabalho que me desse dinheiro suficiente para ter um barco.
E não precisa de um barco para começar a velejar. É isso que aconteceu com você, né? Exato, então isso que foi que deu a virada de chave. Eu falei, tá, é verdade, eu preciso aprender, do raio de jeito que for. Começar. E fui então para a represa Guarapiranga, lá em São Paulo, procurar e tal. Dei sorte que o primeiro lugar que eu parei para olhar já tinha lá um barquinho que era de um preço baratinho que eu podia alugar e pagar. Só que fazer curso e tal, não podia. Mas eu tava com um amigo junto que pilhou nessa história da gente ir lá e tal, e ele tinha arraiz. E se tivesse arraiz, eles deixavam sair de rolê com o barco. Precisava fazer curso. Chamou o camarada. Então o camarada a gente já estava junto nessa procura, então a gente já começou a sair. E ele tinha feito um cursinho de vela lá, tinha um pouquinho de domínio da história. Só que eu curto muito estudar, ler, não sei o quê, eu comecei a ler livro e tal, e em poucas semanas eu já manjava mais do que ele. Do negócio, porque eu ficava lendo, estudando. Velejador de vendo os negócios. Nerd, chama. Tem pessoal que chama de CDF também. Vou nem explicar o que é. Nerdão assim, mas sabendo que ali era a minha chance, sabe? Porque livro é barato, cara. Né? O livro é o conhecimento mais barato possível. Tem muito material na internet. Na época não tinha. Hoje em dia tá mais fácil, hein, pessoal? 2011. 10 anos. Né? Ainda não tinha. Não tinha mesmo. Não era tão popular assim, né? Coisa na internet. Hoje tocou geral, canal de YouTube, etc. Embora, ainda hoje, eu acho que para aprender mesmo, o livro é imbatível. Ah, sim. Porque assim... A técnica, né? A teoria da vela. Porque um livro ele é estruturado por alguém que está manjando, em teoria pelo menos, que se propõe a dar um caminho e falar, é aqui que começa, desenvolve, segue, blá, 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 blá. O YouTube, por mais que tenha conteúdos educativos, ele é pautado pelo que dá view, mano, pelo que dá visualização, pelo que dá like. Então, eu mesmo no canal Mozarpins, cara, faço lá uma pilulinha, boto um negócio aqui, mais um videozinho aqui, explico um aspecto da vela, outro aspecto. Completo, mas tem coisa, pô, gastei um tempão e tal pra explicar os negócios, a galera não viu. Entendeu? Ninguém viu, velho. Aí eu falei, pô, então tá, então a galera quer sangue, eu vou dar sangue pra essa galera aí. Aí quando pintou, sei lá, as orcas atacando o veleiro, aí foi o primeiro viralzinho do canal. Aí um dia lá fiz um de Cabo Horn, não sei o que, foi o Quer dizer, mais você se formou ainda. E resolveu atacar logo a rota mais cabeluda que tinha. Tá atropelando aqui as coisas, né? Mas assim, quer dizer... Então, voltando, eu acho que os livros ainda são imbatíveis. O YouTube não é, e eu não acredito que venha a ser uma coisa educativa, né? De fato, assim, que vai te dar o caminho das pedras mesmo, porque ele está pautado em visualização. Tem muita coisa, né? Inclusive o Marcelo, o velejador, fez muita coisa. Para quem está iniciando, né? Tem muito assunto, né? Até o Juca tem também, enfim, tem uma série Juca de Andrade. Juca Andrade, a gente fez um episódio com ele lá no podcast. Mas ainda falta muito, Thiago. Tem razão, concordo com... Mas eu acho que realmente o livro ainda é um entendeu? A concepção do livro, ela é diferente da concepção do YouTube. Né? O YouTube é baseado em busca. Então, assim, quando você está aprendendo, você nem sabe o que você não sabe. Como é que você vai fazer uma busca? Como é que você chega? Você vai estar limitado ao que você sabe que não sabe. E dá sorte de receber alguma coisa que caia no seu colo e não é, mas assim, quando você está começando, você tem uma noçãozinha de algumas coisinhas e tal, mas a grande maioria do que engloba aquele conhecimento, aquele mundo do conhecimento que você está buscando, você não sabe o que você não sabe. Então você está totalmente limitado a buscar só o que você sabe que não sabe, que é muito pouco. Exatamente. Né? Então o YouTube é baseado em busca e em visualização, quer dizer, mano... Que é o que a gente está fazendo, né, Filipão? Inclusive aproveitando, se você está assistindo esse episódio, rapaz, clica no like, inscreve-se no nosso canal, porque como o Charlie falou, o YouTube precisa entender que você gostou do nosso episódio aqui com o Charlie.